E empresas que passaram a usar o Tecla, coincidentemente elas evoluíram, elas melhoraram a condição tanto financeira, física, o visual, assim, a marca em si, elas ganharam muito. A gente viu isso muito com bastante... foi bastante nítido para nós, umas empresas no sul que mexem com pré-fabricado de concreto, que normalmente é uma indústria, o pré-fabricado, o concreto armado em si já é uma indústria muito atrasada, infelizmente. A construção civil, concreto armado é sinônimo de atraso, infelizmente. Mas quando a gente fala de pré-fabricado, empresas de pré-fabricado de concreto que estão investindo em BIM, você vê um salto, elas estão eles estão descolando dessa realidade sombria do atraso e estão começando a aparecer coisas que a gente não imaginava. A gente tem um exemplo no sul, que a empresa tem um escritório, parece um escritório de empresa de TI, sabe? A parte de engenharia, você anda dentro, você não escuta nada da fábrica. É um ambiente totalmente, né, como se estivesse no escritório aqui na zona sul de São Paulo, mas está lá no interior de Santa Catarina. E tem a fábrica, né, trabalhando assim de forma bem alinhada, bastante organizada, planificação, assim, no nível do detalhe, né, desde o modelo até a fabricação. Então a gente percebe que principalmente essa questão da previsibilidade, né, ter realmente essa noção exata de quando começa e termina uma obra, quanto vai dar de lucro, vai dar lucro, porque ela pode pegar uma obra desde o orçamento até a entrega, sabendo quanto que vai dar de lucro, né? Então isso é qualidade de vida, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu estou aqui com mais uma fera, o Carlos Costa, um especialista ali em estrutura, que trabalha na Trimble. Carlos, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite, vai ser para mim um prazer estar aqui com vocês conversando sobre tecnologia e falar do que eu gosto de falar. Perfeito. Carlos, primeiro, quem que é o Carlos? Bom, o Carlos Costa é um profissional bastante motivado aí pelas novas tecnologias, sempre foi motivado pelas novas tecnologias da construção, né, querendo trazer produtividade, querendo trazer qualidade de vida para as pessoas que trabalham, né, na construção, já há quase 30 anos aí no mercado principalmente de projeto, né, infraestrutura, estrutura metálica, concreto armado também, já trabalhei com concreto armado. E a industrialização para mim é o que é mais importante, né? E tanto pela necessidade que a gente vive no momento, quanto pelo que eu vi ao longo desses anos aí, pelo que a gente precisa evoluir e o potencial que a gente tem. Perfeito. E aí, nesse caso, hoje, como que iniciou essa trajetória para ti, assim? Porque a gente sabe que hoje você está numa empresa de tecnologia, uma das principais aí do mundo, e como que isso se deu, assim? Você já utilizava a ferramenta desde ali do passado? Era aquela galera old school mesmo, era na mão, depois ia pro CAD, enfim, conta um pouquinho pra gente essa trajetória aí, só de curiosidade. Sim. Eu não usei, não tive talvez o privilégio de começar minha carreira na carreira na prancheta mesmo, mas eu trabalhei em escritório, comecei em escritório que eu vi algumas pranchetas lá ainda sendo utilizadas em alguma rotina mais de final mesmo do projeto, né? Mas eu cheguei a fazer muita lista de material na mão, com base em informação de desenho impresso, né, em papel. Depois fui aprendendo o AutoCAD na veia. Eu lembro que eu usei o primeiro, foi o R12, né, que ainda rodava em DOS, né? Então isso aí já entrega um pouco a minha idade também. Mas acho que isso trouxe uma visão muito, muito bacana sobre o potencial, né, da nossa construção, porque eu comecei numa área de estrutura metálica, detalhamento, fabricação, onde a gente se apegava no detalhe. Muito, era assim, no parafuso, na porca, na arruela, na solda, né? E isso fazendo isso na mão, no CAD, que era basicamente você não tinha ferramenta nenhuma, né? Malemar você tinha algum Lisp, alguma coisa, mas tudo era na raça, né? E aí a gente ali na década de 90, virando para 2000, a gente foi começando a se apresentar, começando a entrar em contato com algumas tecnologias na época, né? Que é interessante que o pessoal da Metallica fala que eles fazem BIM antes do BIM chamar BIM. Porque modelo, era informação, era o tempo todo aquilo, porque era uma necessidade da fábrica. Então era legal porque a fábrica puxava essa informação para nós, ela precisava dessa informação em 3D, com informações, com dados, informações nas peças, para que nada desse errado na fabricação. Matar peça é uma tragédia para a fábrica, então a gente estava o tempo todo evitando isso. Não, e também essa questão da cultura da produção, né? Porque, igual você falou, o BIM depois foi só uma metodologia, um formato que surgiu, mas eu lembro até quando eu falo com o pessoal do PDMS, falo com o pessoal do Fabril, que para eles isso já era natural, o software já dava a dimensão, já dava a quantidade, só não existe essa boa prática como o mercado hoje está chamando de BIM. E como que foi a transição, você que presenciou,
primeiramente, essa é a minha curiosidade, dessa parte da fabricação, ter essa necessidade da produção e o desenho tá alinhados, porque eu acho que a maior dificuldade era isso, né? Você ter um desenho que você sabe a quantidade de peças e custo, e aí tem essa mudança de sair de um CAD para uma metodologia produtiva, né? Que você já desenvolve pensando em quanto vai gastar ali de produção na obra, né? Sim. Eu acho que no começo, né, tava cada um meio que na sua, né? No caso da na nossa área da estrutura metálica, a gente tava trabalhando muito independente, assim, ou muito descolado do processo como um todo, né? Claro que havia uma engenharia por trás ali que tava trazendo a informação que a gente tinha que recriar depois nos nossos modelos, nos nossos projetos, mas o que eu venho acompanhando, né, nas empresas de engenharia é que as disciplinas, elas aos poucos vão se conversando mais, né? Na minha época, um pouco antes da Trimble, eu trabalhei também em empresa de engenharia que já fazia um pouco disso, mas ainda tinha umas restrições. A questão de cultura, às vezes a pessoa não queria compartilhar um modelo, ou o departamento não tinha isso como escopo, né? Então a gente às vezes ficava tendo que remar muito para ir atrás de informação que podia ser via modelo. Basicamente, você traz um modelo para o seu ambiente de modelagem e está tudo certo. Mas isso é um processo, né? Eu acho que ainda está acontecendo, mas acho que a grande diferença agora é que os diferentes times, equipes de engenharia, de arquitetura estão se conversando mais, né? Aos poucos estão conhecendo ferramentas que deixam isso mais fácil, algumas barreiras já, e também o pessoal novo entrando vão sendo deixados para trás, para que não fique cada um na sua, que é ruim, né? A gente chama de trabalhar em silos, né? A gente tem a nossa informação, o outro gera informação e no final a gente só está compartilhando o desenho com o nosso colega. Então isso precisa cair, né? Felizmente isso está caindo, mas podia estar caindo mais rápido. A gente presenciou agora algumas obras que a gente está coordenando, que o pessoal, posso mandar um modelo? Pode. Não, mas você quer as pranchas? Não, me manda um modelo. Não, mas você me manda um modelo. Aí ele me manda o modelo do Tecla, o IFC, e a gente acaba incorporando depois ali para fazer a compatibilização com a arquitetura no Revit. Quando a gente levou isso para o cliente, que já estava um grande nível de modelagem de detalhe de arquitetura, junto com um grande nível de modelagem de estrutura, isso numa fase ainda de executivo, quando chegou isso para o cliente falou assim, ô louco, tem até parafuso desenhado. Eu falei assim, tá lá na documentação deles. Mas eu achava que isso daí era só prancha. Ela, não, o que precede a documentação é um modelo. E aí o cliente falou, cara, eu só quero isso agora. E aí, o que mudou o game ali pra gente? A reunião, o desenvolvimento, as conversas, a comunicação era em cima do modelo. Tinha um ambiente comum de dados, trazer esses modelos, e a discussão era sempre em cima do modelo. Não, então dá pra mover essa peça pra cá? E se a gente fizer isso, fizer aquilo? E aí a gente parou de perder tempo com documentação. Quando se chegou num bater um martelo, agora o modelo tá ok, é do jeito que a gente quer, pode produzir agora a documentação. Aí foi quando a gente conseguiu mudar o mindset, né, do construtora viu o benefício de usar modelo para tomada de decisão em obra. Então, porque antes era aquele negócio, era cada um por si, né? Sim. Eu faço minha modelagem aqui no Tecla, todo mundo em CAD, e aí o cara desenvolve toda a modelagem detalhada e mandava os documentos e ficava com o modelo para ele. Exatamente. E também teve uma barreira que a gente conseguiu vencer, que o cara entendeu que o valor não está no modelo dele. Tá na informação que o modelo dele gera. E aí a gente conseguiu vencer essa barreira, porque o pessoal tinha medo de entregar um modelo nativos, né? Eu vou te entregar o meu modelo. Cara, me manda então um IFC, me manda um formato, porque eu preciso desse modelo. Sim. Sem esse modelo, eu não faço compatibilização, eu não faço gestão. E aí a gente entendeu também que tinha um ponto que era assim, o cara mandava o parafuso, com tudo detalhado, até solda. Aí falaram, não, você consegue simplificar a exportação, apagar aí, ocultar, e mandar para nós aqui sem essa informação? Por quê? Eu falo, porque o computador aqui, o software que a gente está usando aqui, não está comportando esse IFC. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar em conjunto, que eu acho que era algo que o BIM, ele te obriga a isso, né? Você vai do CAD pro CAD, o cara fazia na prancheta dele ali, digital, e ele entregava um projeto, no máximo ele trazia uma arquitetura e deixava meio apagadinho, para ele fazer o projeto dele, depois jogava fora aquilo e toma aí o CAD. Quando não, em unidades diferentes. O cara da metálica em milímetro, o cara do concreto centímetro e a arquitetura em metro. Aí o cara tinha que reescalar e tudo. Então, quando a gente traz para um ambiente que todo mundo vê a mesma coisa, cara, tem um baita benefício. Sim, sem dúvida. E a questão também de que eu sentia dificuldade, acho que todo mundo tem a dificuldade de, no começo, você tá com aquela informação em desenho,
você tem um tempo de entender aquilo, você tem um tempo a sua interpretação é diferente a minha interpretação é diferente da sua, a sua é diferente delas, e isso gera um problema em cascata para a resolução do projeto. E o cliente tem menos ainda, o cliente não entende nada de desenho. Ele só quer obra. Ele só quer obra. E aí o problema é que quando ele vê a obra pronta, e sem ter aquela informação do modelo antes, aí que começam a aparecer as mudanças, as trocas, as revisões. Normalmente quando envolve modelos de obras residenciais, que o cliente final é uma pessoa física, a gente ouviu de fábricas isso, né, que trabalham com esse segmento residencial, e quando eles não compartilhavam o modelo com o cliente, não mostravam isso numa reunião, o cliente basicamente ficava refém do que você estava mostrando no desenho, ele, enfim, estava ali acreditando, mas quando chegava a obra ali, quando começava a nascer a obra no canteiro, ali no que ele começava a entender, ele começava a ter ideias. E essas ideias são terríveis para execução. Aí começa a briga de aditivo, a queda de braço, para saber quem que é responsável pelo quê, né? Sendo que é algo que podia ser todo resolvido num ambiente virtual, né? Num ambiente comum de dados, num ambiente leve, né? A gente estava falando agora há pouco sobre as ferramentas, né, que foram sendo desenvolvidas para compatibilizar disciplinas, né, de uma maneira leve, na nuvem, sendo que você não precisa nem na sua máquina mais ter isso, você pode publicar isso, então o seu cliente aqui ou em Campinas ou em qualquer lugar do Brasil, do mundo, consegue ver a mesma informação que você, entendeu? Então esse acesso é democratizado, né? Não, perfeito, e até porque a nossa vida, isso eu falo para todo mundo, o cara pode ser leigo, mas ele tem ideia porque ele tá vendo aquilo em 3D, então quando a gente traz isso para um ambiente digital 3D, ele consegue ter tomada de decisão porque é igual à vida real. Sim. Então eu gosto sempre de falar que o BIM é uma cópia da vida real em digital. Só que antes de executar você ainda consegue mudar. Você consegue dar Ctrl Z. Exatamente. Na vida você não vai conseguir dar Ctrl Z. Você consegue movimentar uma parede no BIM ali com uma facilidade que na vida real, cara, você vai ter que demolir, você vai ter que construir de novo, você vai ter que, enfim, vai ter que mobilizar um pessoal ali para fazer isso, vai custar muita grana, vai te atrasar muito, entendeu? Imagina a obra comercial que a pessoa tá esperando ali para começar a fazer dinheiro em cima, entendeu? Sim. Então isso é uma das vantagens, né? E é um ponto que me leva também a falar da industrialização também, que é o que o BIM entrega muito mais quando a gente consegue entregar de ponta a ponta, né? Removendo essas barreiras tecnológicas, culturais que a gente tem da entrega na obra, no canteiro, né? Com a informação do BIM sendo levada assim a cabo a praticamente 100%, sabe? Eu acho que é o que a gente está precisando ainda, né? Para que a gente possa dizer que a gente tem BIM ponta a ponta. Não, perfeito. E esse é um dos nossos slogans, esse BIM tem que virar obra. Porque não adianta você fazer... O B de BIM é building. Exatamente. Então não adianta eu ficar ali no modeling e na information e eu guardo isso para mim. Então ele, que nem você falou sobre a palavra democracia, ele tem que ser disponível para todos. E não é só para falar bonito não, tá, gente? Para podcast. É realmente a realidade. Porque se eu vou mandar para um cara de estrutura, o projeto de arquitetura, eu mando em 3D, ele sabe tudo que eu pensei. Sei lá, ele clica numa parede e tem a especificação do que eu pensei. Então ele vai usar isso para fazer o cálculo de carga. Uhum. Ele vai usar isso para fazer os seus ensaios, os seus estudos. Então é muito importante que o BIM ele facilita a informação omissa. Porque muitas vezes o cara me manda... Eu estava agora há pouco, antes de entrar nessa reunião contigo, uma reunião com um cliente falando sobre nuvem de pontos. Que a gente faz bastante as-built BIM. Uhum. E aí eu chego pro cara e falo, mas quando eu abri o DWG... Essa informação não estava no DWG. Por exemplo, ele estava vendo uma planta de piso e ele queria ver viga. Ele queria ver informações que não aparecem numa planta de piso. Está numa planta de teto. Planta de forro. Eu falei para ele, mas você viu a planta de forro? Não, é que essa informação eu estou acostumada na planta de piso. Eu falei, e você está acostumada com desenhos como era em AutoCAD. Em BIM é outra mentalidade, é outro formato de trabalho. Eu falei, abre aí o 3D. Quando eu abri o 3D e mostrei um corte, ele, não é que as vigas estão então? Eu falei para ele, então, o que está acontecendo? Eu estou te entregando um helicóptero e você está querendo andar de carro. Então você tem que começar a entender como é que anda de helicóptero. Não vou nem falar o que é melhor ou pior, eu tô falando só assim, são formatos que é outra metodologia. Sim. Eu não posso usar uma metodologia de carro para fazer um avião, não faz sentido nenhum. Sim. E aí ele falou, caramba, agora você abriu meus olhos. Na verdade, eu tinha um problema, agora eu tô vendo uma solução. Exatamente. E ele falou, eu tenho que mudar. Eu falei, exato, se você não se adapta para uma atualização tecnológica, cara, você vai continuar trabalhando e vai ser menos competitivo no mercado. Pronto. Sim. O cara fazer hoje detalhamento de estrutura, igual você falou, e ele não ter uma ferramenta apropriada para isso, cara, ele tá perdendo dinheiro e tempo. Sim. Que é um recurso que não volta. O tempo você usou mal, usou bem, ele não volta.
Então você precisa usar bem ele para, no caso de um projeto, usar ele só uma vez para modelar, porque só uma pessoa, por exemplo, lá que esteja modelando já vai ser capaz de gerar toda a informação necessária para que os outros só melhorem, aprimorem, consumam, né, entendam assim, o mais rápido possível, para que essas ideias, para que esses problemas sejam resolvidos, ou, enfim, melhorias que a gente enxerga no projeto, a gente só enxerga se a gente vê o todo. Muitas vezes, se você só vê um desenho que está considerando só uma disciplina e está com várias simplificações, que é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta com o pessoal mais antigo que está acostumado com CAD, o CAD, ele deixa você fazer o que você quiser, inclusive várias simplificações, várias formas de você acelerar a entrega do seu projeto, só que com alguns recursos digamos assim, de crueldade com quem não entende projeto. Basicamente, quem não entende projeto vê aquilo lá e começa a ficar perdido, porque o projetista ele usava vários artifícios para que o projeto saísse rápido, fosse enxuto, né, com informações limitadas, e no BIM isso não tem essa limitação. Uma viga que é curva, ela vai parecer curva, se você cortar ela vai parecer uma viga esconsa lá, porque ela tá na curva, não tá no plano, então essa é a situação real. Ele então, não estica. Né? Não estica, ela não vai ficar planificada se ela não é. Então se você mostra isso para um cliente no 3D, com corte e tal, ele começa a entender aquilo como um todo, fala, entendi, faz sentido isso aqui, então a propósito, ele começa a pensar em outras coisas que ele não estava vendo. E essas coisas que ele vê no projeto, que no BIM é mais direto, ele só veria na obra. E aí ele teria que reclamar com alguém, e aí começaria o negócio de atrasar, parar a obra, pedir para aquilo outro, e o dinheiro acaba e a obra para. Não, e tem uma frase, até um slogan que eu uso famoso pro BIM com CAD, né? Assim, no BIM tudo é no débito. No CAD é no crédito. Uhum. Então eu falo assim, ó, o cara no CAD, ele, que nem você falou, putz, tá errado um corte. Ele arrumava o corte, toma o corte. Sim. Só que a planta ainda tava errada, a elevação tava... Aí ele falava, não, toma a planta. Então você tem pedaços de uma informação, né? Sim. Quando o cara não editava a cota, não fazia suas gambis ali, para poder entregar logo, o que eles falam, né? Que às vezes não é entregar projeto, é abandonar projeto. Né? E aí, no caso, é o crédito, porque a conta chega. No BIM, se o cara fez errado, igual você falou, ó, a viga tá aqui, tem que colocar aqui. Ele quer mudar o projeto, às vezes é até um novo projeto. Sim. Né? Às vezes eu até falo pro pessoal, é mais fácil você pegar o que você fez aqui, exportar numa base bidimensional e remodelar com um novo conceito, é muito mais rápido, porque você não tem que pensar de novo, já foi pensado. Sim. Só que com os critérios que você quer novo, do que você ficar editando ali, porque é igual uma obra virtual, você tem que demolir, você vai ter que tirar isso, então você vai gastar mais tempo, então você tem que sempre comparar, por isso que eu falo, o BIM só sofre com escritórios que não tem organização, porque ele te obriga a ter que ter processo. Sim. Então se o cara não tem processo, não tem comunicação, não tem gestão, o BIM é só mais um coitado. Então, se ele tem tudo isso, o BIM se torna um super-herói para ele ali. Ele é o que vai dividir o escritório. Uma pergunta, para quem tá ouvindo o podcast, às vezes não conhece o Tekla Structure. Fala um pouquinho pra gente, o que é o Tekla, para que ele serve, para quem ainda não escutou ali no podcast e não sabe, para ele se situar no que a gente tá conversando. Tá. Bom, o Tekla, né, ele é um programa muito, como posso dizer assim, focado em estruturas. Ele nasceu na década de 90 como X-Steel, focado em metálica, né? Uns 10 anos depois, lá em 2003, 2004, ele virou Tekla Structures, né? E com aquisições da Trimble, né, tanto da empresa Tekla finlandesa, né, que é que desenvolveu o Tekla, né, desenvolveu o X-Steel na época, e com outras aquisições de empresas de software de engenharia estrutural, a própria aquisição do sistema da Gary Technologies, que depois fundiu com o Tekla BIMsite e virou o Trimble Connect, né? Dessa época aí. Então, eu acompanhei muito também essa discussão, ali foi um pandemônio de informações ao mesmo tempo ali, aquela bagunça, mas estabilizou, né? Estamos agora numa situação bem mais tranquila, as aquisições deram uma estabilizada, e agora a gente tem o Tekla Structures, né, que é o conhecido como simplesmente o Tekla, né, uma ferramenta de modelagem de estruturas, modelagem de estrutura metálica, modelagem de estrutura de concreto armado, madeira, alumínio, tudo que você quiser pôr em termos de estrutura, você pode pôr num modelo único. Então essa é a grande vantagem, né, quando você trabalha com estrutura mista, com estrutura híbrida, ou quando você trabalha com um projeto que tenha vários tipos de estrutura e vários participantes diferentes, você também pode unir no mesmo modelo, seja dentro do Tekla ou no Trimble Connect, né, que é uma solução mais ampla para disciplinas, né. Mas o Tekla em si, ele é um dos softwares agora da Trimble que faz parte do portfólio Tekla.
Porque com essas aquisições todas, né, nós temos mais teclas disponíveis, né? Inclusive está chegando um outro agora no mercado, logo a gente vai ter novidades aí para falar sobre solução para fabricação de estrutura metálica, um software específico, logo mais vai ter mais informações, a gente vai estar participando em feiras sobre isso. Mas o Tekla Structures é o principal, né, o modelagem de estruturas metálicas, de concreto, modelagem assim sem cálculo, porque quem faz cálculo estrutural é o que a gente conhece como TSD, que é o Tekla Structural Designer, né? Então esse é um software de modelagem 3D, né, bastante intuitivo, bastante rápido, mas que ainda está passando por um processo de localização, de regionalização, para incluir norma, para incluir as questões do Brasil, né? Isso a gente está numa disputa lá para trazer isso o mais rápido possível. A gente tem uma fila para ser respeitada, né? A Trim é uma empresa global, então ela está com esse programa em vários países também têm os seus códigos, as suas normas locais, né? O Brasil está lá na fila, a gente vai chegar lá. Mas o Tekla Structures, que é o que eu represento mais, ele vem sendo usado pela estrutura metálica já há 30 anos ou mais, né? Como X-Steel primeiro, depois Tekla Structures da Tekla finlandesa, né, que foi adquirida pela Trim em 2011 e virou uma linha de produtos, né, focada em engenharia estrutural, entendeu? Então dentro do BIM, né, dentro do mundo AEC, a gente está lá no E, bem firme, porque a gente tem uma solução específica para a estrutura, entendeu? Específica para a estrutura metálica, concreto, madeira, híbrida, mista, tudo que você precisar. Eu lembro que tem uns clientes que às vezes estão numa situação que eles falam assim, Júlio, eu uso o Revit, eu uso essas outras ferramentas aqui, e eu preciso sair do LOD, pra quem não ouviu, a gente vai deixar o link no podcast, a gente já falou que era o LOD pro pessoal. O cara quer sair de um LOD 300 para um 500. É um detalhamento muito alto, né? Uhum. Então, eu falo assim, ele sai do cara de engenharia e quer ir pra engenharia de detalhamento ou produção. Sim. E a gente orienta o Tekla. Não, ó, então você tem que ir pro Tekla. Se você quer algo chegar nesse nível, se jogar aqui imagem no Google, Tekla Structure, e você colocar imagens, vocês vão ver o que a gente tá falando. É um grau de detalhe, assim, sofisticadíssimo. Eu lembro, até onde eu fiz o curso, que você clicava, né, naviga no pilar e aí você vinha com as normas, né, se não me engano, eu não lembro o nome do comando. Tem os componentes, as ligações. Você escolhe, aí tem umas regras, sim, né? Isso. Cara, aquilo ali é fantástico, porque você clicava em dois e ele começava a falar os tipos de ligações. Ah, você quer uma francesa, você quer 6 parafusos distribuídos dessa forma? Eu falei, caramba, cara, porque assim, você chegar num nível disso em um software que é mais generalista de modelagem, e aí quando você vai para um software de detalhe, você entende que são mercados diferentes. Sim. Até produtos diferentes, né? É uma evolução de um para outro. Dentro da minha pergunta, aquele outro software que você falou do designer, quando ele estiver apropriado aqui para o Brasil, ele possui uma integração direta com o Structure, no sentido do cara, ele fez o conceito, etc., fez ali os seus cálculos, ele fala, beleza, agora eu preciso detalhar isso. Como já tem esse workflow? Já existe com bastante sucesso até no país de origem dele, que é o Reino Unido, né? Foi uma solução que a Trim adquiriu em 2013, 14, uma empresa chamada CSC lá atrás, né? Que virou o Tekla Structure Designer. Tem um outro software também de rotinas de cálculo, muito parecido com o MATLAB, com o MATCAD, que chama Tekla TEDS. Então ele vem no mesmo pacote, né? A gente chama de Tekla Structural Design Suite. Então vem o TSD, o Structure Designer e o TEDS junto, né? Mas o TSD, ele está muito integrado ao Tekla já. Essa integração vem sendo trabalhada faz uns 5 anos já, e atualmente ela trabalha de forma bidirecional, bem interessante. Você pode começar o seu modelo no Tekla Structures, passar para o TSD e fazer o cálculo, fazer o dimensionamento e devolver essa informação para o Tekla. Começar o seu modelo no TSD e passar para o Tekla, enfim, o que você achar melhor. E também está sendo trabalhada a integração do TSD com o Revit também, que é muito importante, que muita gente que trabalha com um modelo geral, modelo mais um mod menor, ou na arquitetura, que incluiu ali estrutural, por exemplo, então ele pode criar esse link direto com o TSD, gerar o analítico ali no TSD mesmo, e aí tem até um trunfo aí, né, porque se você faz essa conversão do modelo do Revit de um TSD para o estrutural, essa estrutura vai digamos assim, de brinde, porque você consegue facilmente passar isso para o Tekla. Então você consegue conectar muito melhor esses fluxos de trabalho de aumento de LOD, por exemplo, de conexão ou de detalhamento, né, quando você precisa evoluir no executivo no detalhamento, para que você consiga levar a informação de um modelo genérico, de um modelo executivo, padrão, para um modelo de fabricação. Quando envolve fabricação, detalhamento de peça por peça, aí você precisa do Tekla Structures.
Perfeito, perfeito. E como que funciona a integração com o SketchUp, nesse sentido? Porque tem muita gente ali que escuta, que tá aqui como ouvinte, também usa o SketchUp ali, às vezes até como um projeto mais profissional dentro da arquitetura ou do interiores. Enfim, às vezes é uma reforma de uma casa, etc. E aí o cara quer utilizar e tem outros concorrentes no mercado, só que eles usam o IFC. Sim. Como que funciona esse workflow também com a arquitetura nesse sentido? Tá, bom, o SketchUp você tem duas formas de compartilhar o arquivo, de fazer essa interoperabilidade com tecla, né, para falar de detalhamento, que é via o SKP e o IFC, né, ele não tem uma integração direta ainda, que nem o TSD, mas o IFC no tecla você tem uma vantagem, que é você conseguir converter o que você recebe do SketchUp, se ele reconhecer que ele tem uma peça, uma seção constante, um determinado perfil, alguma coisa que ele reconheça no tecla como algo de catálogo, né, que acho que é uma grande vantagem do tecla, você ter esse catálogo de materiais, de barras de mercado, de perfis, de seções conhecidas. Então você consegue pegar aquela estrutura genérica que você criou no SketchUp, sem talvez muito vínculo com a realidade, né, às vezes sim, às vezes não, e você consegue converter em algo que você consegue executar, entendeu? Então com IFC você consegue mais do que com SKP no momento. Tá? Então essa é a informação mais atualizada que eu tenho do SKP ou do SketchUp pro tecla, você fazer essa passagem de informação via IFC. E o melhor o melhor dos mundos, né, é que você faça isso via Trimble Connect, porque o Trimble Connect é como se fosse o grande centro de informação, a grande fonte única da verdade, que a gente chama, né, tem um termo em inglês para isso também, para que todos tenham acesso à informação do IFC, para quem só quer consumir e entender a estrutura, mas quem quer trabalhar na estrutura e detalhar e fabricar, pega aquele IFC e converte. A gente teve um caso bem legal lá no Sul, né? Uma empresa de construção modular, que a gente fez isso. A gente conseguiu converter, entre aspas, né, alguns usuários de SketchUp em tecla. Porque o que eles estavam fazendo era para ser feito no tecla, que era fabricação, peça por peça, numerar, gerar croquis de cada uma. Eu falei, cara, você tá suando sangue com o SketchUp nisso aí. O SketchUp não é para isso. Usa o tecla, né? O número de usuários é focado nisso, normalmente é menor, porque envolve só estrutural, né? Mas, assim, o ganho foi muito grande. Perfeito. E uma dúvida, agora, um workflow mais ali para o jovem padawan, que às vezes trabalha com Excel, AutoCAD, e ele quer trabalhar com essa solução. Qual que é o workflow mais praticado? Desde o cara, eu faço um conceito assim, aí eu faço o cálculo aqui. Como que ele transpõe isso para que ele possa entregar em tecla? Bom, se ele está iniciando com CAD, ele está usando algum estudo, por exemplo, no CAD, existem algumas ferramentas para agilizar essa passagem do 2D para o 3D, que a gente sabe que não é o melhor dos mundos, mas muitas vezes a gente começa num rascunho. A gente começa lá numa ideia, que a pessoa teve o recurso mais rápido, foi uma das visões que ela tem da obra, que é a planta, certo? Desenhou uma planta, fez ali uma ideia geral e a partir dali a gente começa a modelar. Então a gente usa isso como referência. A gente pode usar isso como referência para sair, digamos assim, estrudando aquele modelo, né? E o Excel, enfim, dependendo do seu uso, você consegue importar os dados, a informação que você tem de materiais ou restrições que você queira colocar nas peças, né? Tem muita integração possível no tecla. Ele tem digamos assim, uma porta ou várias portas abertas para o mundo, vários formatos, né? API aberta para quem quiser sofisticar mais, né? Para que você não perca informação. Mas assim, começar com DWG não é o melhor dos mundos, mas você consegue aproveitar também. Mas eu digo até para um cara que quer fazer um cálculo, às vezes ele quer fazer um conceito, quer fazer o cálculo em alguma dessas ferramentas. Qual que é o workflow que você tem mais visto que depois esse cara ele leva ali pro tecla? Essa é a minha dúvida. Por exemplo, para quem usa para modelagem estrutural e cálculo, análise de dimensionamento, por exemplo, pode usar a informação do CAD, agora não lembro se em DWG ou DXF, para você importar num TSD. E aí a modelagem lá também é muito rápida da estrutura que você tem como referência, plano por plano, né? Para que você tenha isso reproduzido no modelo tridimensional, entendeu? O ideal é que você faça isso. No tecla eu tenho mais familiaridade, então você consegue importar, se você tiver vários planos, vários detalhes diferentes disso, você consegue fatiar e colocar todos eles no ambiente 3D, no espaço, para que ele não tenha problema de sobreposição, tal, eles estão na posição correta e aquilo começa a gerar um modelo. O mais rápido possível, né? Que você puder transitar do 2D para o 3D, melhor. E aí no fluxo comum é o cara, depois que ele modelou tudo, aí chega uma arquitetura via Connect, que ele baixa as disciplinas, e ele quer fazer uma compatibilização, basicamente quando está tudo modelado é uma questão de calibragem ali, de modelagem, né? Isso, porque aí, se essa informação já está no modelo 3D, no tecla, que ele vai ter formatos, N formatos, normalmente IFC, normalmente o mais usual é o IFC,
mas ele já com essa informação ele pode publicar no Connect para que o outro profissional suba a arquitetura, suba a instalação, por exemplo, e você consiga fazer tudo isso no ambiente comum de dados e não no Tecla, certo? Mas uma grande vantagem também que eu vi em alguns casos é que você, uma vez que você já tem essas referências de arquitetura, de instalações, você pode trazer para o Tecla, entendeu? Você usar a arquitetura dentro do Tecla, né? Como fosse um modelo, a gente chama de modelo fantasma, né? Sim, o Ghost. O modelo Ghost lá do Tecla, aí você consegue ter essa referência de uma maneira bem leve, que não te impacta nada no seu processamento, na sua máquina, porque o Tecla está rodando na sua máquina, né? Então você consegue modelar em cima daquele Ghost para que você não tenha que resolver clash, você evite eles, né? Antes que eles aconteçam. Sim. Entendeu? Então isso já vai lá na frente, já vai evitar esse trabalho. E dá para fazer isso através de vínculo? Por exemplo, o cara muda na arquitetura, esse Ghost, ele vai atualizando para uma questão de compatibilização depois? Sim, dá, porque a pessoa vai publicar uma nova versão, porque tem que ter um controle disso aí, um novo IFC, um novo RVT desse Ghost vai ser publicado no Trimble Connect, você atualiza no seu Tecla, a sua referência. Ela tem um vínculo com o projeto na nuvem, não é um arquivo que você importou ali e está ali hospedado na sua máquina, que você precisa importar de novo, né? Perfeito. Isso era o que ele fazia no passado, começou assim, mas evoluiu para uma coisa mais direta. Bacana. E assim, curiosidades para quem quer, de repente, usar a ferramenta. Hoje, qual que é a curva de aprendizado? O que a pessoa tem que ter de conhecimento para ela amanhã começar a usar a ferramenta? Eu posso dizer que quem vem do projeto habitual, do padrão, do CAD, né, das décadas lá de 2000, 90, pessoal mais antigo, normalmente sente mais dificuldade, sente mais resistência com algumas questões de modelo, né, de trabalhar com modelagem, porque tem muito conceito, muita simplificação que veio da época do CAD que o CAD permitia, e o modelo a gente sabe que não aceita isso. Você vai fazer uma vez só no modelo, você quiser trabalhar na planta, quiser trabalhar na elevação, a gente até meio que tem que abrir o leque um pouco na hora que está fazendo treinamento, porque quem vem do projeto, quem vem da raiz mesmo do CAD, vai querer trabalhar sempre com planos, né? Com planos, cortes, elevações. E quem está começando agora no mundo da engenharia, da arquitetura, já começa em 3D, já vai lançando as peças 3D e tal, já vai lançando. Fica até um pouco, às vezes, displicente, porque tem medida, você precisa respeitar elevações, você precisa respeitar níveis, tem que ter um certo controle. À medida que a estrutura vai ficando grande, você precisa começar a colocar regras. Colocar, opa, calma, vamos devagar agora, porque senão vai sair coisa errada. Ou vamos ter que corrigir muita coisa. Mas para quem é novo, a curva de aprendizado é muito rápida para o Tecla. A gente vê que empresas que implantam o Tecla, principalmente para orçamento, para obras, para o início de conversa do Tecla, para gerar informações do modelo, lista de materiais, resumos, né, para compra, é coisa de menos de um mês a pessoa consegue começar a usar o Tecla assim, rapidamente. Quando entra no detalhamento, quando entra em conexões, aumentar o nível de detalhe, aí exige um pouco mais, porque você tem uma gama muito grande de famílias, digamos assim, no Tecla, para que você consiga configurar, entender qual que é a melhor que você vai usar ali pro seu projeto e deixar aquilo fluido. Às vezes você vai precisar criar os próprios componentes que você pode criar, suas famílias, seus blocos, né? E isso leva um pouco mais de tempo. Mas dentro de 6 meses, a pessoa já está capacitada para trabalhar com o Tecla, desde o orçamento até a entrega de informação para a máquina que fura a peça e corta sozinha, por exemplo. Bacana. Que essa é a realidade. Então a gente está gerando um modelo não só para gerar croquis, desenho para o cara ver na fábrica, né, no papel. É alimentar a máquina. Então alimenta a máquina que faz isso automaticamente. Perfeito. E uma curiosidade, existe versão, de repente, para quem está estudando, fazendo faculdade, pós-graduação, existe uma versão educacional que eles podem usar para estudo? Como é que funciona? Sim, existe. Existe a versão, a gente tem um nome conhecido como Tecla Campus, né? Se você pesquisa por Tecla Campus, ainda deve aparecer, deve levar para o mesmo site, que é onde você faz você cria a sua Trimble ID, para que você tenha acesso, né, no seu perfil, você tem que colocar o seu perfil como educacional, para que você tenha acesso à sua licença educacional, que você pode validar por 1 ano, depois pode prorrogar. Não tem burocracia nesse caso, não tem necessidade de provar vínculo com instituição de ensino, nada disso. Isso para o estudante, para quem está aprendendo, é dessa forma. Do ano passado para cá, a gente começou um programa também de fomento do ensino de produtos, de ferramentas Trimble, da área de estruturas principalmente, né, que é o que eu lidero, para que as faculdades, as escolas técnicas, ela tenham acesso às licenças de forma gratuita, né, pacotes educacionais para instalar nos seus laboratórios, para instalar lá para o pessoal que está fazendo esse trabalho na faculdade. Então é uma outra linha, mas também para a faculdade, para a instituição de ensino, seja ela pública ou privada, também não tem custo. Tá? Então, basicamente, aprender não tem custo. Pelo menos a minha visão é que não deve ter custo. A pessoa já está investindo tempo, ela não está ganhando nada em cima disso, ela está conhecendo para que lá na frente
na ela empresa. Ela comprou o programa isso, e utilize como fluxo. A gente tem esse pensamento também alinhado com outras empresas que têm essa mesma visão, porque senão como é que vai fomentar o produto do cara, né? E aí o cara às vezes vai para um outro mercado, vai buscar um mercado paralelo, sim, etc., sendo que a própria empresa poderia facilitar o consumo do software. O EULA lá tá para isso, né? Exatamente. A boa prática do uso daquilo, o cara não vai usar comercialmente. Se ele usar comercialmente, aí ele compra o programa. Claro. Né? Acredito que questão de equipamento, assim, hoje, uma configuraçãozinha básica, assim, para o cara rodar isso, o cara quer fazer uma casa, uma fábrica, eu sei que depende do tamanho da fábrica e quantidade de detalhe, mas o que é, o cara, é melhor investir num notebook, num PC mesmo? O que você tem visto por aí? A gente mesmo, nós usamos pro nosso trabalho diário, principalmente o time técnico que precisa usar o Tecla diariamente para dar suporte, abrir modelos, às vezes recebe modelo de cliente para poder trabalhar. A gente trabalha com laptops normais, laptops assim de configuração padrão de mercado, que não é obviamente a configuração de entrada. A gente não está falando de Core i3, i5, partindo do i7 já deixa confortável para trabalhar com qualquer tipo de projeto, né? Só que a gente já vê aí o lançamento de outras linhas de processador i9, Core 7, Core 9, enfim, que estão aí, são mais recentes, que se a pessoa tiver condições de investir para não ter problema de performance com qualquer tipo de projeto, já faça isso, né? Isso para laptop já funciona, e a gente tem essa experiência com laptop desde o início, né? Funciona muito bem. A maioria das empresas é diferente, eles trabalham ainda com modelo de estações de trabalho fixas, torres e tudo mais, aí as configurações variam muito, né? Claro, tem que falar de placa de vídeo dedicada também, né? Que tem lá uma boa velocidade de 4, 8 talvez, para que não tenha problema de processamento, porque o Tecla, ele vai processar o modelo ali, ele usa bastante os cores do computador, então ele consegue processar muito bem, né, entre elas, só que o computador precisa ter isso, para entregar. O Trimble Connect é diferente, o Trimble Connect ele já faz mais na nuvem, então para quem vai trabalhar com o Trimble Connect, então a máquina precisa, eu estava conversando agora há pouco, que o que é principal nessa nova era é conexão, internet. Tem que ter internet de qualidade, que tenha baixa latência, porque vai ser movimentação de modelos pesados em tempo real. Se você quiser navegar em modelos, você precisa ter uma internet que responda, né? Então a gente está falando de conexões 5G que realmente sejam 5G de verdade, né? Ou 300, 600, 1 GB que seja. Aqui a gente usa tudo acima de 1 GB. Sim. Mas a gente começou com 300, depois veio... A gente foi acompanhando também a evolução dessas empresas que fornecem internet, né? Então, até um ponto aqui, a gente tem 2 internets, porque se uma cai, a gente tem a outra, porque a gente depende 100% da internet. E aqui a maioria dos trabalhos é via cabo. Aqui a gente não trabalha Wi-Fi. Ok. Então, e as configurações são a maioria aí 7, 8ª geração, se eu não me engano. 32 GB de RAM no mínimo nas máquinas. Sim. E placa de vídeo dedicada de pelo menos 260, né? 2060. Então, com 4 GB para cima. Sim. Porque a gente trabalha, nem você falou, é o cenário que o cara tem que receber de tudo. E a gente tem máquinas que tem que fazer modelo federado de 40 disciplinas. Sim. Essa máquina já é um workstation. Aí a gente já investiu ali num Xeon, já investiu em 2 placas de vídeo, tem 120 de RAM, ali já é específico para realmente trabalhos parrudos ali com muita informação. Isso para fazer compatibilização ali na máquina, por exemplo. Exato. Entendi. E aí tem questões que a gente usa também na nuvem que então assim, são vários tipos de projeto, por isso que eu falo para todo mundo, você tem que entender o que você faz para você dimensionar a máquina para aquele uso que você quer fazer, né? Então, é um investimento, né? Uma outra pergunta, com relação a benefícios que você tem visto, quais são os principais benefícios que a pessoa tem ao uso do Tecla, por exemplo? O que a gente vê no nosso contato com os clientes nas fábricas, principalmente são os clientes mais constantes, né, mais comuns, é qualidade de vida, sabe? A gente vê, assim, que empresas que passaram a usar o Tecla, coincidentemente elas evoluíram, elas melhoraram a condição tanto financeira, física, o visual, assim, a marca em si, elas ganharam muito. A gente viu isso muito com bastante... foi bastante nítido para nós, umas empresas no sul que mexem com pré-fabricado de concreto, que normalmente é uma indústria, o pré-fabricado, o concreto armado em si já é uma indústria muito atrasada, infelizmente. A construção civil, concreto armado é sinônimo de atraso, infelizmente. Mas quando a gente fala de pré-fabricado, empresas de pré-fabricado de concreto que estão investindo em BIM,
você vê um salto, elas estão eles estão descolando dessa realidade sombria do atraso e estão começando a aparecer coisas que a gente não imaginava. A gente tem um exemplo no Sul, que a empresa tem um escritório, parece um escritório de empresa de TI, sabe? A parte de engenharia, você anda dentro, você não escuta nada da fábrica. É um ambiente totalmente, né, como se estivesse no escritório aqui na Zona Sul de São Paulo, mas está lá no interior de Santa Catarina. E tem a fábrica, né, trabalhando assim de forma bem alinhada, bastante organizada, planificação, assim, no nível do detalhe, né, desde o modelo até a fabricação. Então a gente percebe que principalmente essa questão da previsibilidade, né, ter realmente essa noção exata de quando começa e termina uma obra, quanto vai dar de lucro, vai dar lucro, porque ela pode pegar uma obra desde o orçamento até a entrega, sabendo quanto que vai dar de lucro, né? Então isso é qualidade de vida, né? E a gente ainda vê, infelizmente, esse problema em algumas fábricas, né? Que na fábrica, no chão de fábrica, ainda são carentes de tecnologia para poder fazer gestão dessa fabricação com informação da engenharia. Então a gente ainda tem muita desconexão da engenharia com a produção, e aí a gente vê muita planilha Excel. A gente até brinca, né, que lá a gente tem muito uso, nessas fábricas eles fazem planilhas 4D, né, porque é uma planilha que praticamente modela também, tanta coisa que faz, e ela consegue gerir tanta coisa, só que está na mão de um grupo de pessoas, de uma pessoa só, né, então só aquela pessoa, aquele grupo que sabe o que está acontecendo. Se eles saem, já sabe o que acontece, né? Ou a empresa quebra, ou eles, enfim, tem que voltar do zero. Mas aí, nesse ponto, né, é que a gente vai começar agora com soluções novas para garantir qualidade de vida. Então, basicamente, se a empresa está trabalhando no BIM, se ela tem previsibilidade, se ela tem essa noção do que vai acontecer no começo até o final da obra, ela consegue trabalhar tranquila. E tomar decisão, né? Tomar decisão sempre que for necessário, no mais rápido possível. No primeiro sinal que ela precisa tomar uma decisão, ela já vai ter essa condição. Legal, Carlos. Aproveitando, pessoal, não se esqueçam de dar 5 estrelas no Spotify, compartilha com um colega de profissão, vai levar ele para o próximo nível. Uma dúvida que eu tenho, desafios. O que você vê de desafios hoje no mercado com relação à implantação dessa tecnologia, mudança cultural, quais são os desafios que você tem visto por aí? A gente tem uma barreira cultural, sim, né, para a implantação de mais de a Trimble ser conhecida como uma empresa do tamanho que ela é no mundo todo, né? O Brasil ainda acho que não tem muito a noção do tamanho da Trimble e o quanto que ela pode representar aqui no Brasil. Ela é uma empresa que tem soluções assim fantásticas, né? A gente está tentando trazer mais. Acho que ainda tem pouca solução aqui no Brasil, perto do portfólio que ela tem nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo. Mas eu acho que a questão cultural é principal e tem a ver com pessoas também e com a condição atual de disponibilidade também de pessoas. A gente tem infelizmente, uma disputa muito grande, né, com os profissionais que existem e uma dificuldade de trazer gente nova, né? As pessoas estão fugindo, né, da construção em geral, né, e o ano passado também saiu uma pesquisa que a gente também está perdendo projetistas, né? Não só o pessoal de campo, de canteiro, que já era uma coisa que você consegue entender pela questão da, sei lá, o ambiente é insalubre, o ambiente é agressivo, mas também estamos perdendo projetista, também estamos perdendo gente de engenharia, de escritório, né? E aí como é que fica, né? A gente precisa deixar isso mais atrativo, né? As soluções, o que ela vai fazer, a perspectiva de carreira precisa ser mais atrativo. Então a gente tem a nossa parte é deixar essa solução mais atrativa possível, né? Deixar ela fácil de entender, deixar ela fácil de aprender, para que a pessoa se sinta acolhida, né? Então, mudar a cabeça um pouco das pessoas as que estão chegando agora é mais fácil, acho que, como eu falei, elas que estão sendo formadas agora tem menos vícios, barreiras que foram criadas lá atrás, para comparar o que ela está acostumada a fazer com o que a gente está propondo agora. Mas os novos precisam estar disponíveis, precisamos ter mais gente. Eu vejo, na verdade, eu lembro de 2 frases, né? Uma delas é, sem saber foi lá e fez, né? Tem essa frase. Então, assim, pessoal às vezes novo, que tá ali conectado, né? Então eles precisam de referência. Aí ele vai lá, entende o que tem que ser feito, ele vai, Carlos, fiz isso. Ué, como é que você fez isso? Eu usei um programa, fiz isso. E aí existe uma questão também que eu percebi que a gente perde muito talento no Brasil. Porque, infelizmente, às vezes aí eu tô generalizando, essas pessoas vão para outras empresas, vão para outros países, sim, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a Trimble também é muito forte, e justamente porque lá tem oportunidade desse tipo de metodologia construtiva, e às vezes o cara quer trabalhar com isso. Sim. Então, um ponto que eu trago quando eu faço implantação de BIM, eu falo pro cara, olha, Carlos, eu vou te entregar 2 coisas,
mas tem uma que só você pode entregar. Eu te entrego o processo e tecnologia. Como é que você vai fazer, que ferramenta você vai usar, como é que você vai usar, manuais, guia, procedimentos, entrego tudo isso com você. Agora tem um lado aqui que são as pessoas, isso eu não consigo trazer para você. Isso aí é a sua empresa, é a cultura da sua empresa, a estratégia da sua empresa, isso eu não consigo fazer. Se a gente juntar os dois mundos e der certo, você tem BIM na sua empresa. Então, uma grande barreira que eu vejo hoje, antigamente era o desafio do custo do software, Sim. era a acessibilidade à ferramenta, etc. Isso foi vencido, na minha opinião. Agora a gente tem um problema cultural, geracional, questões que eu tenho que transferir isso para isso. Então hoje eu vejo o maior desafio, na minha opinião, em tecnologia relacionada à engenharia, é justamente isso. Quantas vezes a gente conversa no podcast, o cara perde talento porque até cara de obra, né? O pedreiro, o mestre, você não consegue achar mais esse pessoal. Sim. Né? Então você tem que formar um novo mercado. Então por isso que eu acredito muito nessa questão de toda empresa deveria ter uma escola. Porque senão ela não ensina as pessoas, não inspira as pessoas só veem como um trabalho, entrada e saída, e não vê nenhum um futuro de carreira. E a tecnologia, infelizmente, é mais um que sofre por causa disso. Sim. Na construção tem uma coisa, uma frase interessante que eu peguei de uma pesquisa, não sei qual associação, mas tinha a ver com incorporadores, né? Que infelizmente no nosso quadro atual na construção, a pessoa não tem um pertencimento, ela não sente isso na construção, porque normalmente ela está numa empreiteira, está trabalhando numa obra, depois vai para outra, às vezes sai dessa empreiteira e vai para outra, então não tem aquele vínculo, né, que não tinha no passado, uma pessoa começar numa empresa e trabalhar a vida inteira nela, e sentir orgulho de trabalhar naquela determinada empresa, fazer parte daquele quadro, evoluir, né? Então eu acho que talvez a questão da construção mais inteligente, né? Grupos que trabalhem com produto de entrega de algo construído pronto para ser entregue, ou que enfim, vista nessas construções desses métodos mais inovadores e, enfim, mais novos, pode garantir mais longevidade para as pessoas nessas empresas, né? Gerar um sentimento de pertencimento maior dessas pessoas nessas empresas onde eles estão, para que elas possam evoluir, que elas queiram evoluir, a empresa forneça esses programas de treinamento para que ela possa evoluir lá dentro, se ela quer continuar digamos, no chão de fábrica, ou na obra, e quer subir para engenharia, por exemplo, ou quer fazer outra coisa, para que ela consiga contribuir no quadro daquela empresa e ela continue, porque é assim que a gente vê lá fora, entendeu? A gente não vê essa briga, essa construção nômade, né? Esse cenário, né? De toda a movimentação, e toda obra é uma obra, cada projeto é um projeto, e cada um por si, né? Cada empreiteiro por si, e aí gera muita insegurança, né? Então, e agora quando a pessoa pode escolher entre trabalhar num ambiente desse ou trabalhar por aplicativo, ela percebe, ela vai no que é mais certo, que é aquele que ela conhece, que ela sabe, que ela já teve experiência, então para ela é mais simples. Concordo com você, concordo plenamente. Por último, eu queria, Carlos, que você deixasse ali um pensamento pro pessoal. Qual seria a sua dica ali, a sua mensagem? Olha, eu acho que a minha carreira até agora, ela foi de muita perseverança, ela foi de muita tentativa e erro, né? Foi de muita busca pelo que é melhor, né? Eu acho que não pode desanimar, às vezes, com alguma primeira barreira que aparece. Eu lembro que lá no começo, né, quando eu estava lá me formando, buscando a minha formação, eu me decepcionei muito com o meu primeiro curso, né, com a minha primeira graduação. Em determinado momento eu estava esperando uma coisa e veio outra totalmente abaixo da expectativa, né, mas aquilo, você precisa extrair o seu melhor daquilo, ou o melhor daquela situação. Tem sempre algum aprendizado na situação qualquer que seja, né, então é de perseverar, tem que continuar andando para frente. Você não vai ter erros, digamos assim, você vai ter, como diz o Walt Disney, né, falhas de sucesso, né? Você vai ter falhas que você conseguiu aprender muito em cima daquilo. Então é perseverar, continuar acreditando no que você quer fazer de melhor, e isso precisa tá bem entendido, o que você faz de melhor, e aí você investe. Não importa se você tá realmente entregando para alguém ou para enfim, se isso tá aparecendo para alguém, mas vai chegar um momento que aquilo vai começar a aparecer para alguém e vai fazer diferença. Alguma coisa que você aprendeu agora, que não tem nada muito a ver com o que você faz agora, lá na frente pode ter. Então é acreditar no que você faz, conhecer bem, né, você mesmo, para que lá na frente você consiga você ter diferenciais, né, porque cada vez mais a gente vai precisar disso. Perfeito. Pessoal, vou deixar aqui o contato do Carlos. Carlos, queria agradecer seu tempo, dedicação aqui com a gente. Quem quiser depois se conectar com ele, passar mais informações, conteúdos, vou deixar aqui o contato do Carlos. Carlos, obrigado pela sua presença.
E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.